E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje é dia de nós começarmos a nossa pequena série de análises do Random Booster Volume 30. Olha só essa embalagem que bonita que nós temos aqui. Aqui escrito que é um produto de Beyblade Burst do sistema Burst Ultimate, o volume 30, como você pode ler, um produto oficial da Takara Tomy. Aqui nós temos os 5 possíveis Beyblades que vem. Aqui eu comprei o set completo, então eu tenho os 5 garantidos. E como prêmio nós temos a volta de um Beyblade que era bastante inesperado, mas ele apareceu e tá bastante interessante. Eu quero explicar para vocês em detalhes o Wind Knight. Nós ainda temos aqui todos esses para analisar no canal. Na parte de cima da embalagem, vamos olhar com um pouco mais de detalhes nesse primeiro vídeo. Temos uma breve explicação de como funciona a mecânica do Wind Knight, que é super interessante. Ele tem 2 modos diferentes de aerodinâmica e eu acho isso fantástico. Já na parte de trás você tem aqui todos os combos dos demais Beyblades que vem nesse set, juntamente com a explicação mais detalhada também do DB Core. Muito legal, tem muita coisa para falar do Wind Knight, então vamos abrir ele e eu vou mostrar para vocês em detalhes. Aproveitando, quero pedir para vocês também se inscreverem aí no canal para receber as notificações dos vídeos que publico por aqui todos os dias, não perca nenhum, mano. Deixa um gostei também para apoiar bastante meu trabalho por aqui, caso você esteja curtindo essas análises. Aqui está, mais que confirmado, o prêmio que é o Wind Knight. Poucos adesivos, hein? Gostei! Primeiramente nós temos aqui esse DB Core absolutamente lindo do Knight, que é um DB Core que tem várias características interessantes. A primeira delas, nós vemos que o design dele mudou um pouco. Nós sabemos que o design anterior do Air Knight, ele estava olhando de perfil e agora ele está olhando de frente, seguindo os passos do Valkyrie e do Achilles também para mudar um pouquinho o design, mas ele tem uma mecânica super interessante aqui no seu DB Core, nas suas travas, para ser mais sincero. Primeiramente, ele tem a mecânica principal, que é ter molinhas dentro da sua estrutura. Eu não sei se dá para enxergar muito bem, mas aqui dentro tem uma molinha e aqui no outro lado também tem uma molinha. Isso vai fazer com que você tenha um mecanismo interessante de absorção de impacto. Ou seja, enquanto ele estiver preso no driver, ele vai ter essa mecânica de balançar um pouco para prevenir, claro, os cliques, mas principalmente para que ele se adapte e receba menos dano. Ele vai absorver impactos verticais, mais ou menos como o Deep Chaos já fazia. E isso é super interessante para esse tipo de Beyblade que precisa absorver impacto de uma maneira mais efetiva. Isso acontece porque somente as travinhas são uma peça solta aqui dentro da estrutura desse DB Core do Knight, mas não apenas isso, não apenas a absorção de impactos verticais, nós temos também BU Locks. Para quem não conhece, BU Locks é um sistema de travas exclusivo do sistema Burst Ultimate e são esses pequenos dentinhos que você vê aqui. Temos 4 de cada lado do DB Core. Esses dentinhos aqui, eles são um reforço, porque nós sabemos esses dentinhos aqui do centro, eles passam diretamente nessas travinhas aqui dos drivers. Porém, esses dentinhos externos aqui que nós temos, eles são uma parte diferente do DB Core, assim como também temos isso aqui presente no Excalibur, e vão passar exatamente nessa parte aqui do disc, onde nós temos essa pequena elevação nas duas abas que temos aqui do disc. Então, além de ter uma mecânica muito interessante de absorção de impacto vertical, o Knight também tem BU Locks, e são vários BU Locks, o que eu imagino que seja muito útil na hora de você usar esse DB Core para aguentar um pouco mais de burst, em especial utilizando com um disc do sistema Burst Ultimate, que também tem essas travas de BU Lock. Ele vem com uma armor super simples, que é a Six, já a velha conhecida do sistema Dynamite Battle. É uma armor muito tranquila, que tem um equilíbrio muito bom. Ela tem 6 pontos de peso aqui muito bem distribuídos na sua estrutura para que ela seja super equilibrada. Então isso vai fazer com que o Beyblade que utiliza ela não balance tanto quando ele estiver girando, porque o peso vai estar jogado para as extremidades e de forma igual. Lembrando também que essa daqui é uma peça maciça de metal que você encaixa no layer, e você com ela pode definir o modo High ou o modo Low dos Beyblades Dynamite Battle e Burst Ultimate. Então é uma peça extremamente útil e que também trabalha com a distribuição de peso e centro de gravidade do Beyblade. E vamos a essa Blade gigantesca que é a Wind, e ela é uma Blade simplesmente fenomenal, cara. Olha, a mecânica dela é uma das coisas que mais me agradou até agora em Burst Ultimate. Primeiramente, é uma Blade enorme, como dá pra ver. Ela é relativamente circular. Na verdade, ela tem aqui pontos de impacto que causam recuos bem grandes. Aqui, se virarmos um pouco mais
percebemos algumas distorções nela, percebemos mais um ponto aqui, damos mais uma voltinha e vemos mais um ponto aqui. Então ela não é exatamente circular, ela tem pontos de recuo exatamente para causar contra-ataques, exatamente para que ela mesma consiga clicar também. Não vamos cometer o mesmo erro que a Hasbro cometeu no Maximus Garuda, não é mesmo? Além disso, é uma blade que gira exclusivamente à direita, como você pode ver aqui, tem o Rzinho gravado no plástico, então você só pode encaixar DB Cores que giram exclusivamente à direita, como é o caso do Knight, que vem aqui nesse combo. Uma coisa que você deve ter reparado é que ela é dividida em duas camadas e é aqui que mora a mecânica e a parte mais interessante dessa blade. Você observa que ele tem aqui 4 pontinhos vermelhos que estão à mostra na blade. Isso significa que ela está no modo de força ascendente. Isso acontece porque quando o Beyblade está girando, todo o ar que passar por ele vai passar por essas entradas que são bem grandes aqui. O ar, por sua vez, vai entrar aqui nesses espaços e vai passar dessa maneira na diagonal, vai fazer com que o Beyblade tenha menos atrito com a arena, porque ele vai causar uma força ascendente, ainda que leve, fazendo com que ele tenha menos fricção com a arena, levando o Beyblade um pouquinho para cima em teoria, que você vai puxar assim, e aí você vai mudar aqui dessa forma e travar de novo. Observe que quando você mudar, as partes que estão em vermelho, elas desaparecem simplesmente. Então é isso que você está fazendo aqui na estrutura. Depois você trava aqui de volta e pronto, você está no outro modo agora, que é o modo de força descendente. Ou seja, observe que a parte por onde o ar mais vai passar, onde tem uma entrada maior, então é obviamente por onde o ar passa mais facilmente. Agora tem aqui embaixo outra maneira de cortar o ar. Então quando ele estiver girando, o ar vai passar de uma maneira diferenciada, então ele vai passar de baixo para cima, e isso vai fazer com que o Beyblade tenha mais pressão e fique um pouco mais fixo à arena. Isso é a força descendente, quando o ar é cortado de uma maneira determinada, que o Beyblade fique mais para baixo, mais forçado para baixo da arena, e aí ele vai ter um pouco mais de resistência a golpes, ele vai ficar muito mais defensivo nesse aspecto. A embalagem, aliás, nos mostra muito bem como isso funciona. Nós temos aqui o modo de força ascendente, você vê como o ar passa aqui pela blade, vai fazer com que ele eleve um pouco a pressão do ar, fazendo com que a força ascendente crie menos fricção com a arena. Já na força descendente, o ar é cortado de outra maneira e vai fazer com que a força descendente pressione o Beyblade para a arena de maneira mais efetiva. Por isso eu gostei muito dessa ilustração, ela é bastante objetiva para fazer a gente entender como funciona a mecânica da Blade Wind. Para mudar mais uma vez, a gente destrava aqui, puxa de volta e empurra ali a travinha. Pronto, tá no modo de força ascendente novamente, menos fricção com a arena, porque o ar vai ser cortado e o Beyblade vai ter uma mecânica diferente de aerodinâmica. Simplesmente incrível como a Takara Tomy pensou nessa mecânica. Eu já gostava muito do Air Knight, eu já gostava muito do Maximum Garuda, que tinham a ideia de trabalhar com aerodinâmica pura, e aqui o Wind não foi diferente. Eu tô muito feliz de ver que eles colocaram essa mecânica de uma maneira muito diferente e com duas possibilidades. Em seguida nós temos o Disc Moon, e esse disc é simplesmente fantástico porque ele também tem Burst Locks, assim como os Xanthus que veio no Excalibur. Perceba que aqui nós temos essas lombadinhas, como eu já mostrei anteriormente. Essas lombadinhas que estão aqui nas abas do disc são feitas para passar naqueles dentinhos extras do DB Core que mostrei para vocês. A abreviação do disc vem aqui para baixo, então você tem o M e o N indicando Moon, mas você observa que de forma geral a parte de metal que você vê aqui é igualzinha a dos Xanthus. O que muda de fato é a parte plástica que está por fora da estrutura. E aqui nós temos uma peça plástica completamente circular, e você observa com 2 pontos específicos aqui abertos para que o ar circule de maneira mais efetiva também. A ideia do Moon é que ele tenha menos atrito possível com o ar, e por isso mesmo ela é tão redondinha, tão lisinha, e você vai ter aqui muito menos resistência ao ar, por isso o Beyblade tende a resistir mais tempo. Contudo, é um disc bastante arriscado
talvez se você lançar ele forte demais, ele incline com facilidade e acabe raspando na arena, fazendo o Beyblade desequilibrar, assim como era o Frame Expand que vinha no próprio Air Knight. Talvez esse disc seja bom para Life After Death, porque ele é muito lisinho na parte de baixo, isso deve ajudar de alguma maneira no finalzinho da batalha, se você tiver um lançamento fraco com ele. Mas, de modo geral, é um disc bem interessante, e só por ter Biolocks e ser uma estrutura circular mais simples e mais equilibrada, em relação aos Antas, que é bem desequilibrado, já temos aqui uma peça bem interessante para testar. Por fim, o Driver Bounce, que é uma peça bem estranha, para ser sincero. É uma peça de resistência, mas ele mistura vários elementos. Primeiro de tudo, ele tem esse anel aqui em volta, que lembra muito drivers como Defense, por exemplo, e é um anel fixo, não é de giro livre, ele é feito para sustentar melhor o Beyblade quando ele estiver inclinando. Outra coisa bem curiosa é a sua ponta, de fato uma ponta bem fininha, uma ponta de resistência, e aqui, pelo fato de ser tão fininha, facilmente desequilibrada, e nós temos uma aposta bem alta aqui ao utilizar esse driver, porque não apenas isso, é uma ponta que tem uma molinha, assim como o Driver Nothing tinha uma molinha. Quando você lança, a tendência é que ele pule um pouquinho na arena por conta dessa molinha. Talvez essa estrutura que esteja aqui em volta fique um pouco mais ativa, faça ele correr um pouco, dependendo se ele pega na borda ou não. Mas a ideia é que ele fique no centro da arena e essa estrutura em volta ajude ele a se manter em pé, ajude ele num Life After Death. Mas nós temos aqui um desafio bem grande, que é manter esse Beyblade inteiro equilibrado. A gente sabe que o Wind é extremamente largo e uma ponta fininha dessas como o Bounce pode não ser exatamente o que o Wind precisa para se manter girando por mais tempo. Mesmo assim, é uma ponta que ainda precisa ser muito testada, a gente precisa encontrar um bom combo para ela, utilizando essa mecânica da mola e principalmente essa estrutura em volta dele aqui. As propostas são essas, resta saber se ele é bem funcional. Vamos, portanto, à montagem desse Beyblade. Primeiramente, a gente precisa determinar se vamos colocar ele no modo High ou no modo Low. A diferença é bem básica. Primeiro, vamos pegar aqui a nossa Blade, que é a Wind, e a Armor. Se você quiser colocar no modo High, no modo mais alto, como a gente chama, é colocada então a Armor na parte de cima, dessa forma, e aí encaixamos o DB Core por baixo. Esse daqui é um modo que permite você utilizar quase todos os discs já lançados em Beyblade Burst, porque ele vai ser um layer normal, você vai ter os encaixes aqui na altura correta para você encaixar outros discs. Mas se você quer utilizar discs Dynamite Battle, nem sempre essa é uma boa opção, porque afinal de contas, quando nós encaixamos um disc, percebemos que ele fica com esse vão bem grande entre o disc e o layer, e isso não é algo ruim. É muito utilizado em torneios japoneses esse modo High contra oponentes de equalização para desequilibrar eles, e isso é muito interessante de ser mais explorado. Agora, para colocar no modo Low, basta que a gente desmonte aqui o nosso layer, pegue a Armor que estava na parte de cima e coloque ela na parte de baixo dessa forma. Aí nós encaixamos o DB Core por cima e agora ele está no modo Low. O modo Low ele é muito interessante porque ele vai equilibrar um pouco melhor o centro de gravidade do Beyblade, que vai estar mais para baixo, e isso vai fazer com que ele desequilibre menos, vai fazer com que a concentração de peso da estrutura como um todo fique no centro e aí ele tenha maior estabilidade. Isso é muito legal. O único problema é que somente discs Dynamite Battle e Burst Ultimate são compatíveis com o modo Low, então somente esses discs mais baixinhos aqui vão ser compatíveis. Então colocamos o disc aqui, e aqui é perceptível como a abinha do disc passa de certinho ali nos burst locks do Knight, é muito interessante. E finalmente nós temos aqui o driver para a gente encaixar e ver as travas do Wind Knight. Travas bem ok, mesmo com os burst locks nós percebemos travas relativamente fáceis de desestabilizar. De qualquer maneira, temos aqui o Wind Knight Moon Bounce completo. Olha como ele é um Beyblade baixinho, então ele vai trabalhar com aerodinâmica muito mais próxima do chão da arena, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque
quando inclinado, o Moon certamente vai raspar muito fácil na arena e vai desequilibrar esse Beyblade. Uma coisa legal é observarmos como as molinhas do Knight influenciam aqui na estrutura do Beyblade. Note que você consegue fazer aqui uma inclinação bem maluca e que ele vai absorver danos na vertical. Isso é bom considerando que é um Beyblade bastante baixinho. Somado a isso, nós ainda temos o recurso dos Burst Locks aqui, que é utilizado graças ao disc e o driver com a ponta super fininha, que deve desequilibrar muito fácil, além, é claro, da mecânica de aerodinâmica que nós temos na Wind, que expliquei mais cedo. Comparando com a sua versão anterior, o Wind Knight é gigantesco, isso que o Air Knight já era grande para sua época. A diferença maior fica aqui exatamente em como o layer funciona. Você percebe que o Air Knight é todo retorcido e feito para cortar o ar de determinada maneira, mas o Wind Knight vai trabalhar com um ar que vem de cima e ele precisa desse espaço extra que vai além do disc, exatamente para que o ar passe pelos espaços necessários. Gosto muito também da referência às cores que nós tivemos aqui no Disc Moon em relação ao Frame Expand e também no Driver Bounce em relação ao Driver Eternal que veio no Air Knight. Ambos prêmios de Random Booster e muito interessantes. Agora que a gente sabe um pouquinho mais do Wind Knight e está analisado no canal, vamos ver como ele se sai na arena. Quero ver a performance dele e fazer uns testezinhos de giro também para ver se a performance é alterada de acordo com o modo que nós temos na Blade. Primeiramente eu quero colocar ele para girar no modo de força ascendente para verificar o comportamento dele na Arena Dynamite Battle. Então vamos fazer esse teste de giro primeiro. É uma estabilidade monstruosa, olha como ele fica na arena e dá pra sentir o ar passando por ele, é bizarro, cara. Muito bonito. Agora se a gente encosta um pouco nele, você vê que ele desestabiliza com bastante facilidade por conta do bounce. Aí o Moon raspa bastante na arena pelo fato de ser um pouco mais baixo. Coloquei agora no modo de força descendente para ver se tem alguma alteração na performance. A performance continua muito estável, ele viajou um pouquinho menos pela arena e dá pra sentir ele puxando o ar. Cara, é muito interessante como ele funciona. Caramba, que bizarro. É uma coisa que não dá pra mostrar na câmera, é só você sentindo mesmo pra ver. Mais uma vez, vamos inclinar ele pra vocês verem que o Moon não ajuda muito. Ele sobe para a borda e cai já raspando bastante. Interessante. O primeiro oponente, o Wind Knight, está no modo de força ascendente e vai ser o Divine Belial com A e D Gear. Vamos ver como ele se sai. Vamos lá. O Divine vai para cima com vontade, mano. Já estabilizado, o Knight está no centro da arena. Vamos ver se o Divine vai conseguir derrubar ele. O Divine tem investidas boas, mas olha, o Knight está se segurando muito bem. E caramba, foi o Wind Knight que segurou demais as investidas do Divine, sensacional. Para a segunda batalha contra o Belial, eu coloquei aqui no modo de força descendente e vamos ver se dá diferença. Quase o Belial é jogado para fora de imediato. Adventure circula muito pela arena, enquanto o Wind tenta se estabilizar ali no centro, interessante. Vamos ver se o Knight vai aguentar aí as pancadas, as investidas desse Belial. Parece que sim, hein? Belial tenta de todo jeito atingir aí o Wind, mas o Wind tem uma defesa muito sólida e aguenta tranquilamente, que lindo! O próximo oponente com o Wind Knight no modo de força ascendente é o Gatling Dragon, também no combo padrão super pesado. Vejamos como o Knight vai se sair aí contra o Dragon, que é um combo muito monstruoso. Ele é pesado demais, pode desestabilizar o oponente com facilidade. Vamos ver se o Knight aguenta esse monstro aí que é o Gatling Dragon. Ele é um pouco mais alto também, dá pra ver que o Gatling Dragon pega bem por cima para tentar desestabilizar o Wind Knight. Mas acho que não vai dar não, hein? Na resistência, olha o Wind aguentando pra caramba! Uou! A segunda batalha contra o Gatling Dragon também vai ser no modo de força descendente do Wind. O Dragon vai direto pra cima do Wind. O Dragon raspa muito. Olha como o Wind inclinou o Dragon, mano. Que lindo!
Vamos ver o que vai acontecer nessa batalha. O Dragon tem chance de inclinar o Wind muito fácil. Olha o Moon raspando. Oh, e é do Dragon. Aqui aconteceu algo muito interessante. A força descendente puxou o layer para baixo e forçou o Disc Moon raspar na arena muito mais fácil. Considerando que o Dragon também é mais alto, ele ajudou a empurrar o layer para baixo, aproveitando-se da aerodinâmica, fazendo com que o Beyblade raspasse mais fácil. Interessante. Beleza, vamos testar agora um atacante bem forte, que é o Zyphoid Excalibur. Vejamos. Excalibur vai pra cima sem dó. Sobe na borda da arena. Foi empurrado, na verdade, pra borda da arena, graças à defesa bizarra que o Wind tem. O Wind é uma Blade que tem se mostrado muito competitiva. Olha aí o que aguentou do golpe do Excalibur. Que é isso? Excalibur vai perdendo a resistência, o Bounce mantém o Wind Knight lá na borda e ele vence com tranquilidade. Eu tô impressionado, cara. Segunda batalha contra o Zyphoid Excalibur vai ser no modo de força descendente. Uou! Ok, vamos mais uma, não vai ter jeito, mano. Aquela foi rápida demais. Vamos ver como o Excalibur vai se sair contra o Wind Knight agora. Tá na borda interna da arena, circulando bastante. O primeiro contato fez com que o Excalibur simplesmente fosse para a borda e desestabilizou o padrão de ataque dele completamente. Vamos ver se ele consegue inclinar o Wind Knight. Não conseguiu. O Wind Knight tem uma defesa muito interessante. Para a próxima batalha eu tenho um oponente de giro oposto, então eu quero testar algo diferente aqui. Eu coloquei o Wind ainda no modo de ataque ascendente, só que dessa vez no modo High contra o Guilty Longinus. Uou! Longinus vai sem dó pra cima do Wind Knight, que é isso? O Wind que tá super desequilibrado agora, muito provavelmente por conta do modo High dele. O início de batalha muito cruel, desequilibrou bastante o Wind Knight. Vamos ver se ele vai aguentar. Não teve como, o Moon raspou demais na arena e o Longinus se aproveitou bastante das investidas. Próximo round contra o Longinus eu vou deixar o Wind Knight no modo de força descendente e no modo Low. Quero ver se vai fazer diferença. Uou, olha esse Longinus, mano. Não dá. O Guilty é muito forte, cara. O próximo oponente, ainda no modo de ataque ascendente e também no modo High, é o Zest Achilles, no modo de defesa, girando à esquerda com a ponta de defesa. Uou! Olha o que o Wind vai atrás do oponente, que golpes fortes. Vamos ver se ele vai desequilibrar bastante. Aquiles é um Beyblade mais alto por conta do 4, então colocar o Wind no modo mais alto foi talvez um pouco interessante. Não sei quanto a inclinação dele, o Disc Moon pode simplesmente raspar na arena e ele acabar com a sua resistência, mas vamos ver se rola pelo menos alguma equalização aqui. Mesmo assim foi do Aquiles, o Moon deu uma prejudicada de leve. No segundo round contra o Zest Achilles vão manter o Wind Knight no modo High, mas eu deixei aqui agora com força descendente no Wind e o Aquiles continua na mesma configuração. Caramba, o Knight parece muito mais estável no modo High com força descendente. Interessantíssimo. Uou, que pancada. Olha o Moon raspando bastante. Eu não coloquei ele no modo Low contra o Aquiles, porque eu sei que o Aquiles inclina ele muito fácil quando ele tá no modo Low, então é perigoso. Deixei no modo High porque sei que é a melhor opção contra um driver mais alto, que é o 4 Dash. Mesmo assim o Aquiles venceu por quase nada. O Wind Knight pode não ser o melhor Beyblade de todos os tempos, mas definitivamente a sua mecânica me encanta muito. É muito interessante como foi bem pensado, como funciona. Você, como disse durante o vídeo, não dá pra mostrar isso efetivamente no vídeo, você tem que sentir no lançamento dele. Mas achei muito curioso como no modo High e com força descendente ele pareceu muito mais equilibrado.
Ele é bastante amplo, muito bom para defesa e acredito que se colocar um driver mais largo aqui, um drift por exemplo, ou até um driver de resistência mesmo, como o próprio kick, ele seja muito interessante pra gente testar. Gostei demais de ter testado, gostei demais da Takara Tomy ter feito outro Knight e com uma mecânica tão interessante assim. Espero que você também tenha curtido esse vídeo, tanto quanto eu curti fazer ele. Então se inscreve aí no canal para receber os vídeos que publico aqui todos os dias e não se esquece de deixar um like e comentar aí embaixo o que você achou da performance do Winged Knight. A gente se vê numa próxima. Até lá!